buscando nos recolher interiormente. Vamos eliminando de nossa mente tudo aquilo que nos prendeu a atenção durante o dia de hoje. Sentindo uma luz que vem de Deus caindo sobre nós e abrindo o nosso coração para os ensinamentos de Jesus, para as experiências que trocaremos na noite de hoje, para a aprendizado de todos. Nós vamos sentindo a presença de nosso Espírito protetor, nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e orientando em todos os momentos de nossa vida. Nós vamos nos ligando com toda a espiritualidade maior, estes benfeitores espirituais que estão conosco na noite de hoje, para nos trazer tudo aquilo que necessitamos para o nosso fortalecimento e equilíbrio espiritual. Nós vamos mentalizando Maria, a mãe de Jesus, esta irmã que derrama sobre nós neste momento todo o seu amor, todo o seu carinho, e nós vamos nos sentindo abraçadas por ela. E neste abraço carinhoso, podemos sentir todo o seu amor nos envolvendo. Pedimos a Maria que nos leve até o nosso Mestre Jesus. E Jesus nos recebe alegres, pois compreende que estamos buscando compreender seus ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. E com toda a alegria, Jesus nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nos colocamos humildemente. Nos sentimos próximo de nosso Criador. E agradecemos pela presente encarnação. Por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos. Pedimos a Deus que ilumine nossos caminhos e aceite de nós a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. Que possamos ter um encontro repleto de novos conhecimentos. Um encontro onde possamos conhecer a nós mesmos e possamos sair deles melhor do que quando entramos. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos envolvendo com muito amor e carinho todos esses trabalhadores, esses médiuns, que irão para a sala de passes neste momento, para fazer a assistência espiritual da noite de hoje. Que Jesus possa iluminá-los neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, eles vão saindo.
Muito bem. Vocês estão me escutando bem? Sim. Legal. Só lembrando, né? Essas pessoas que estavam com a gente e saíram nesse momento, eles vão fazer trabalho de passes, né? Assistência espiritual com passes. E então a gente sempre envolve eles com carinho para que eles tenham a iluminação para poder realizar essa tarefa aí tão grande. Gabriel, ficou faltando a Valdete. Você pode transferir ela? Obrigado. Então, muito bom. Lembrando, vamos só lembrar um pouco o nosso encontro de hoje. A gente precisa fazer um trabalho na nossa mente para que a gente se desligue do material. A gente esqueça um pouquinho que está encarnado, né? E procure entender tudo aquilo que a gente conversar hoje como se fosse uma coisa para todas as vidas. Porque se a gente ficar focado, ligado na parte material, a gente vai ficar ligado aos nossos problemas. E não é isso que a gente quer se desligar deles. A gente quer pôr eles para fora para que a gente possa encontrar a cura, né? Tá bom? Então, lembrando, tudo que a gente falar, a gente tem que pensar na vida eterna, né? Aquilo que a gente vivencia em várias encarnações e está nesse momento procurando resolver as pendências do passado. Tá bom? Então vamos lá. O texto de hoje, eu vou ler ele, chama-se Socorro de Deus. Você parou de culpar os outros e de reclamar. Parou de procurar falhas. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus. E ele piscou e disse: Bem-vindo ao lar. Quando você está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Se o carro quebrou, você procura um mecânico, não é assim? Se estiver com um problema jurídico, você consulta um advogado, certo? Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir socorro em suas dores? Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Você precisa estar disposto a pular sem paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo. Você sobe ao avião e confia nas habilidades do piloto. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você se senta à mesa do restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? Lembre-se do que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é por você. Neste exato instante, Deus sente suas dores, entende suas lágrimas, compreende seu desespero, enxerga que você está em um labirinto e não está encontrando a saída. O primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a Ele. E isso significa que, seja qual for a dificuldade presente, temos a certeza de que, por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa. Acha que ele está muito ocupado? Seu pai, que criou o tempo, tem todo o tempo do mundo
para cuidar de você. Bacana essa mensagem aqui, né? Bacana esse texto aqui. Mas vamos começar nosso bate-papo hoje, começando do começo. A gente olhando para dentro de nós mesmos, visualizando todos os desafios que surgem na nossa vida. Aquilo que não sai da forma que a gente deseja. A gente reclama e culpa os outros? Vamos fazer a pergunta diferente, não se sintam ofendidos com isso, pelo amor de Deus. Vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Você reclama e culpa os outros? Porque quando a gente fala a gente reclama, todo mundo olha um para o outro, não é verdade? Mas quando a pergunta é direta, você reclama e culpa os outros? Aí a coisa começa a ficar, parece que um dedo está apontando para a gente, não é verdade? Como é que funciona isso para cada um de vocês? Depende do problema. Depende do problema. Porque às vezes a gente só reclama. Não tem nem com quem, para quem dividir isso. É uma coisa que só pode reclamar mesmo, né? Aí, agora, às vezes, tem alguma coisa que a gente pode dividir com alguém, essa culpa. Tá certo. Mas, sei lá, a gente já falou em outros encontros aqui que se a gente acredita em Deus, a gente sabe que Ele é todo justiça, né? Ele não está aqui para punir a gente, não é verdade? Então, se os desafios aparecem, por que a gente reclama? Porque talvez a gente não esteja preparado, ou ainda não chegou a nossa hora. Porque Deus, ele dá as ferramentas para a gente fazer o que a gente está preparado. Então, ele manda as ferramentas. Tá certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Maria. A gente não está preparado ou a gente acha que não está preparado? Porque Deus, ele não vai mandar para a gente um desafio que seja maior do que as nossas forças, na verdade. A gente sabe disso, ele é justo. Ele não vai falar assim, eu vou dar um desafio para esse cara aqui, que eu quero ver ele cair. Deixa eu ver ele te jogar no chão, que eu vou dar umas risadas aqui de cima, né? Então, quando as coisas chegam para a gente, significa que é o momento certo para a gente passar por aquela experiência e tirar o melhor aprendizado que a gente puder sobre aquilo, né? Então, quando a gente reclama, sabe por que a gente reclama? Porque a gente quer mais misericórdia do que a gente merece, né? A gente quer que Deus olhe para a gente e fale assim, coitadinho dele, não vou fazer esse negócio tão forte assim. Só que a gente viu aqui, né? Ele fala aqui, né, que Deus, ele, o que é? Ele sente a nossa dor. Ele sabe do que a gente precisa, né? É claro, a gente quer ser feliz, a gente não quer sentir dor, a gente quer ser rico, ter dinheiro suficiente para a gente ajudar todo mundo, não é verdade? Não quer ter dificuldade material, a gente quer ser aquela pessoa que se dá bem com todo mundo ama a gente, não é verdade? Mas isso é uma coisa que a gente precisa conquistar. Não é uma coisa que a gente vai ganhar sabe? Ninguém vai bater na nossa porta e falar assim, olha, você foi o sorteado e Deus agora te dá tudo aquilo que você quer. Não precisa mais pedir nada. Será que a coisa funciona dessa forma? Vou fazer uma pergunta aqui. Novamente, aquela de dedo apontado, tá bom? E eu aponto para mim também, né? Não é para todo mundo. Na sua vida, você fala das falhas ou fala das soluções? Qual que é a maior coisa, qual é a maior parte? Nós gastamos nosso tempo falando do quê? Das soluções que a gente precisa adotar para solucionar ou vencer os nossos desafios? Ou a gente fica falando do desafio? Vocês entenderam o que quer dizer isso? Muitas vezes das falhas, só das falhas. A gente fica falando que está difícil. A maioria das vezes. E como é que vocês se sentem? Oi? Pode falar, Silviana. Não, só enxergamos as falhas, as dificuldades e não conseguimos pensar numa solução, só nos sentimos
sei lá, atingidos, vítimas, né, daquilo. Não conseguimos pensar que a gente precisa passar pelaquilo e achar uma solução, né? Se melhorar. Na verdade, essa pergunta aqui dá o braço com a primeira, né? Porque a gente fica falando das falhas, a gente reclama, a gente culpa os outros, mas porque faz parte do ser humano isso, né? A gente viveu as encarnações buscando sobreviver, não é verdade? Lá no início das nossas encarnações, como aqueles homens das cavernas ainda, a gente vivia e fazia tudo para sobreviver. Então tinha que caçar para comer, a gente tinha que brigar para ter a nossa casa, né, nossa caverna naquela época. E isso foi sendo marcado no nosso perispírito de tal forma que hoje, mesmo que a gente não precise mais disso, a gente não briga por isso. Agora eu não preciso sair correndo para caçar, não é verdade? Mas eu tenho que sair correndo para trabalhar, não é? Para ganhar dinheiro. Para ganhar o dinheiro. Essa é a nossa caça hoje em dia, né? Hoje eu não preciso sair mais correndo para defender a minha caverna e buscar um lugar onde morar, não é verdade? E aí a gente transferiu, né, aquele ato violento que a gente tinha no passado de defender com unhas e dentes tudo que a gente tinha. Agora a gente transferiu isso para a vida material. A gente continua fazendo a mesma coisa na vida material, não é verdade? Sim. E não é isso que leva a gente a ficar doente? Os relacionamentos, a busca do material. Porque a gente, queira ou não queira, nós somos egoístas, não somos? Então, Quem se sente egoísta? se sente isso? Oi? Quem foi que falou? Eu que falei. O que você falou, Leda? Eu acho que a gente um pouco sempre sente, sim, né? Em determinadas situações, a gente quer as coisas melhor, quer o bem, quer, né? A gente se protege. E acho que é isso entre o egoísmo aí, né? Ainda existe o egoísmo. Um pouco menos do que antes, mas ainda existe. É. Mas só uma pergunta, o que vocês acham? Você acha que o egoísmo é uma coisa prejudicial para nós? Oi? Depende. Eu acho que é. Depende? Depende. Alguém escutei um depende aí. Quem falou? Depende, fui eu, aqui. Porque eu acho que tem vários tipos de egoísmo, não tem? Tem. Vamos lá, vamos dividir ele em dois pedaços. Tem a parte do egoísmo, que ele é importante para que a gente conquiste aquilo que é para nós, né? Porque a gente precisa fazer as coisas para nós, né? E é importante isso na nossa sociedade, porque senão a gente não vive, né? A gente não imagina, eu não sou egoísta, então tudo que eu ganho eu distribuo para os pobres. Legal, não sou egoísta, mas eu vou viver do quê? Hoje em dia acontece como acontecia no passado lá, que quando os discípulos de Jesus estavam com ele, que eles passavam nas vilas, aí falavam assim, olha, são os discípulos de Jesus, que maravilha, vem cá, dorme na minha casa, senta comigo e vamos almoçar, vamos fazer uma refeição junto. A gente consegue fazer isso hoje em dia? Será que a gente tem isso? Então a gente precisa desse egoísmo, não é verdade? E assim como uma série de outras coisas que o pessoal fala que é defeito, né? Que a gente precisa para isso. Mas outra fase do egoísmo é aquele que a gente quer para nós e a gente, para ter para nós, a gente prejudica o outro. Esse é bom? Não. Então é isso que a gente precisa estar o tempo inteiro olhando na nossa vida, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso livro. Aqui no começo também ele fala assim, fala sobre castigar o mundo. O que significa castigar o mundo por te abandonar? Eu acho que é quando você fica revoltado e aí você acaba sendo negativo, não sendo uma pessoa
Tipo, você tem, quando você joga a culpa nos outros, né? Aham. Aí você tem uma conduta perante as outras pessoas de tentar colocar aquela coisa que não está bem com você, né? E às vezes uns se externam com revolta, outros com um egoísmo, ou cobrando dos outros uma coisa que não. Então, acho que é meio aquele castigar os outros que eu entendi aqui, seria eu me vitimar e jogar essa coisa mal solucionada na minha cabeça, né? Para cima dos outros, né? E não entender onde que está a minha falha, onde que está a minha... Sei Alguém lá, alguém já conviveu com alguém que é mal-humorado? Já. Quem não? Suzel, se você está querendo falar alguma coisa, seu microfone está desligado, tá bom? Como? Meu filho mais velho é assim, ele já acorda com uma cara tão feia. Eu falei, meu Deus do céu, tudo bem? Ele não fala comigo, por enquanto não. E ele Mas geralmente é mal-humorado, ele é mal-humorado geralmente. isso não é castigar o mundo por um problema que você tem internamente? Uhum. É esse tipo de coisa que ele está falando aqui no nosso texto, né? A gente castiga o mundo, né? Na realidade, o nosso modo de ser com as pessoas e com o mundo, ele é influenciado por aquilo que nós temos em nosso coração, né? E aí, às vezes, quando a gente se sente abandonado, a gente castiga o mundo. Imagina, né? Uma pessoa que gosta de outra e, de repente, ficou sozinha. Como é que essa pessoa vive com aqueles outros que ficaram do lado dela? Mal-humorada, com Oi? raiva, triste, mal-humorada, com raiva, triste. Frustrado. Olha, e não é uma coisa que a gente, não é uma coisa que a gente conversando hoje, a gente vai castigar ou vai condenar uma pessoa que é assim. Por quê? Porque ela está passando por um momento difícil. A gente que está do lado de fora, a gente tem que compreender isso, né? Mas se a gente passa por um momento difícil desse, o mais rápido que for possível, a gente tem que resolver essa situação dentro do nosso coração e compreender que as coisas são como tem que ser, né? E pode ser por causa do outro, pode ser por causa minha, nunca é por causa de um só, é sempre por causa dos dois, né? Então, saber resolver essa situação de uma forma mais tranquila, ver o que está acontecendo, mas procurar evitar de castigar o mundo por aquilo que a gente está passando, né? Porque senão a gente vai ficar cada vez mais sozinho, não é verdade? Não acontece dessa forma? E aí a gente precisando daquela ajuda para poder se levantar daquela queda, por causa da nossa forma de agir, a gente acaba ficando cada vez mais sozinha. E a gente vai culpando cada vez mais o mundo por ele estar sozinho. E às vezes a gente não percebe que somos nós mesmos que estamos causando isso para nós, né? Muito bem. Sabe esse primeiro trecho do livro aí que fala, que faz algumas afirmações, depois diz que Jesus disse bem-vindo ao lar? Existe uma passagem nos evangelhos que fala alguma coisa semelhante. Alguém conhece a parábola do filho pródigo? Sim. Quem conhece, levanta a mão. Legal. Vamos falar um pouco sobre ela, né? Primeiro, né? Vai ser uma boa forma de a gente ver como que as parábolas se aplicam a nós, né? Porque a gente lê aquela parábola do filho pródigo, a gente fica, às vezes, fala assim, isso daí é na casa do vizinho, não acontece comigo, né? Então, eu vou ler a parábola do filho pródigo e a gente conversa sobre ela depois, junto com o texto que a gente está lendo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ele ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Bacana essa história, né? Mas como que essa história se compara com isso que a gente está vendo hoje? Vocês sabem dizer? Não? Se lembra do primeiro trecho que a gente falou aqui? Deixa eu ler aqui primeiro. Deixa eu ler ele aqui. Você parou de se culpar e os outros e de reclamar. Parou de procurar falhas. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus. Quando a gente não faz isso que ele está falando aqui, a gente está se afastando de Deus, não está? Sim. Não é verdade? Uhum. E não é a mesma coisa que o filho pródigo fez? Se afastou do pai? Para viver a vida material, a vida do mundo que ele queria viver com as coisas materiais dele, não é verdade? E quando a gente se afasta de Deus, não é a mesma coisa que a gente está fazendo? Por que a gente se afasta de Deus? Pensa bem, toda vez que a gente está longe de Deus, o que a gente está fazendo? Está no campo material. Está no campo da... Revolta. A gente está buscando as coisas materiais, não é verdade? Sabe? Ah, mas espera aí, mas eu tenho dificuldades com a minha família aqui, né? E é isso que me traz todo esse negócio. Ué, mas se Deus, no primeiro mandamento, ele fala que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por que você tem raiva da sua família? Por que você tem raiva do seu chefe?
Por que aquele vizinho que quer te alegrar com aquele heavy metal a todo volume do lado, por que você fica xingando ele? Então, quando a gente faz isso, a gente não está descumprindo o primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos? E quando a gente faz isso, a gente se afasta de Deus, não se afasta? Totalmente. E aí acontece o que ele falou, a gente passa por maus bocados, né? A gente passa fome, a gente passa necessidade, a gente fica triste, não tem amigo, ninguém dá valor para nós. Não é verdade? Então, vocês conseguiram se achar na parábola do filho pródigo? Sim. Hein? Eu estou muito pesado com vocês hoje? Não sei, porque eu vejo a cara de vocês aqui, eu falo assim, caramba, acho que eu estou... E a gente está pensando, a gente está pensando. Passando a rasteira em todo mundo aqui, caramba. Está pensando. Muito. E você vai Sabe o que encaixar acontece? tantas situações que... Tanto detalhezinho, tanta coisinha. Não, é que encaixa tanta coisa nisso que você falou. A gente está pensando. Mas por dia, quer dizer, dependendo de uma pessoa nervosa, aflita com alguma coisa, ela se afasta de Deus e volta umas 10 vezes por dia. Nossa. Ou mais. Ah, bom, tá bom. Se fosse só 10 por dia, eu ia trazer na porta e colocar na minha parede para rezar para ela me ajudar. Eu falei um número aleatório, mas se afasta de Deus e volta o dia inteiro. Faz isso, né? Verdade. Mas sabe, gente, o que a gente está falando aqui... Qualquer coisinha, né? O que a gente está falando aqui não é para a gente se sentir mal com tudo que a gente está falando, sabe? Porque nós estamos aqui nesse planeta encarnados por causa disso. Se não fosse todos esses desafios, a gente estava encarnado num planeta sei lá, de regeneração, o planeta feliz, estava em outro lugar, não estava aqui. Nós estamos aqui justamente por causa disso. E essa é a importância da gente estar batendo esse papo, sabe? A gente encontrar essas coisas que às vezes estão obscuras na nossa vida e a gente não sabe como fazer para sair daquele buraco que a gente se mete. E a gente se mete em um buraco, né? Faz um esforço, se levanta e sai do buraco, mas tropeça e cai num outro, não é verdade? A nossa vida é assim. Exatamente, o tempo inteiro. Mas, sabe, se a gente não conversar sobre esse tipo de coisa, como que a gente vai fazer para sair do buraco? A gente vai ficar no buraco para sempre? Então, a gente tem que olhar que nós estamos dentro do buraco. Olha, eu estou num buraco. Eu caí num buraco porque eu não prestei atenção. Legal. Então, eu vou dar um jeito de sair daqui. É isso. É essa a nossa vida. E quando a gente conversa e põe para fora aquilo que está oprimindo o nosso coração, é como se a gente jogasse terra no buraco. Entendeu? O que acontece se eu jogar terra no buraco? Mais raso. O buraco vai subir, né? É claro, não pode jogar terra em cima... não pode jogar terra em cima de você mesmo, né? Senão você vai ser enterrado. Mas vai pegando e vai jogando terra no buraco, vai ficando em cima da terra, é claro. De repente você está fora. Está no alto. Oi, Nair? Tá em cima. De repente você está já lá em cima. Né? Está lá em cima e já não tem mais buraco para cair, porque você encheu aquele buraco de coisas que evitem que você caia no buraco. E essas coisas são os ensinamentos de Jesus. É isso que a gente precisa colocar no nosso buraco. É isso que vai fazer a gente sair dele, porque senão a gente vai ficar rodando naquele buraco o tempo inteiro, né? De vez em quando passa alguém, estende a nossa mão, estende a mão, e a gente estica a mão e quer que ele tire da gente, mas a gente não faz nenhuma força para sair do buraco, né? Até um dia que a gente aprende, para sair do buraco, vou me estender a mão, eu vou pegar aquela mão lá e vou fazer todo o esforço para sair de lá. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que a gente quer estimular nesses nossos encontros, né? Vamos sair desse buraco, vamos fazer esforço para sair desse buraco, né? A assistência espiritual é a mão que a gente estende para poder tirar as pessoas do buraco, né? Mas por mais médiums que a gente esteja trabalhando, se a pessoa não quiser, se ela não estender a mão, se ela não estiver fazendo força para sair do buraco, a gente pode trazer ela até a beira do buraco e deixar na beira do buraco. A primeira coisa que vai acontecer, ela vai rolar para dentro do buraco de novo. Então, é isso que a gente precisa fazer, né?
Vamos lá. Mas a gente se afastou de Deus, a gente conversou aqui, né? Com as coisas que o mundo chama a gente se afastou de Deus, não é verdade? Aí, de repente, o Sérgio, né, falou uns negócios bacanas naquele acolhimento de amor, falou de se afastar de Deus, e aí eu dei um clique na minha vida e comecei a fazer exatamente o que está escrito aqui. Eu parei de culpar os outros e de reclamar, eu parei de procurar as falhas, parei de ser criança zangada e ferida, parei de tentar castigar o mundo, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando de Deus novamente, não é verdade? E aí, o que acontece quando a gente se aproxima de Deus? Lembra da parábola? Que Deus, ele sempre vai estar de braços abertos. Isso. Deus é aquele pai amoroso, é aquele pai que perdoa tudo. É um pai misericordioso que, se você faz alguma coisa boa, ele te perdoa os pecados. Se você faz, claro, sem interesse, né? Não vou falar assim, vou ajudar a velhinha a atravessar na rua, Sem segundas porque intenções. Deus vai olhar para mim, né? E vai falar assim, eu vou pagar, vou tirar um pouco o peso. Coitada, a velhinha nem queria atravessar a rua, você empurra ela, ela chega do outro lado. Não vai adiantar, né? Bom, legal. Então, quando a gente humildemente aceita os desafios da nossa vida, né? Como forma de aprendermos alguma coisa para a nossa evolução espiritual, nós voltamos para a casa do Pai. E aí a gente se torna mais feliz. A gente se torna mais feliz. Mas e aí? Eu vou ter meus bens materiais que eu queria? Não, gente, a gente está voltando para Deus. Quando a gente olha para Deus, os bens materiais ficam para nossas costas, né? Não é verdade? Aí como é que eu vou fazer? Tudo com equilíbrio. Tudo tem que ser feito com equilíbrio na nossa vida. Eu tenho que aceitar as coisas, aceitar os problemas, mas não deixar de lutar para resolvê-los. Eu estou com dificuldade material? Eu vou trabalhar para resolver essa dificuldade material, mas eu não vou ficar reclamando por isso. Porque sabe Deus, e Ele sabe mesmo, né? Sabe Deus lá o que eu fiz em outra encarnação para merecer ter as dificuldades materiais que eu tenho hoje. Não, mas eu tenho esse problema de saúde que me aflige tanto. O que será que eu fiz em outra encarnação para merecer este problema de saúde? Eu só tenho uma certeza neste momento. Eu fiz alguma coisa em outra encarnação para merecer isso. Porque Deus é justo. Não é verdade? A gente já sabe disso. Deus é justo. Eu sei que é difícil de aceitar isso. Eu sei que é difícil de você, por exemplo, lutar, pega o ônibus de madrugada para ir trabalhar, aí chega num lugar, desce do ônibus em algum lugar, pega outro ônibus para chegar no teu emprego, trabalha o dia inteiro, o governo leva metade, você fica com uma michuruqueira que mal dá para se alimentar, e aí você liga a televisão quando chega em casa cansado, desmaia no sofá lá e olha aqueles caras fazendo mau uso do seu dinheiro. Não é fácil aceitar isso, não é verdade? Mas será que no passado a gente não estava no mesmo lugar desses caras que estão fazendo isso hoje? E que no futuro eles vão estar passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos hoje? E Deus permite que, mesmo com todas as dificuldades, nós consigamos viver. Mas nós estamos falando de doença, não estamos? As nossas doenças, elas são causadas pelo mesmo tipo de coisa. Mas puxa vida, eu tenho uma doença aqui que o médico não consegue descobrir o que é. Não vai descobrir. Tem doença que não vai descobrir mesmo. Mas só que a gente precisa estar esperto conosco, e a gente já viu em outros encontros, para mudar os sentimentos que a gente tem internamente. Que as doenças que não são kármicas, né? As doenças que nós adquirimos nesta encarnação, elas são fruto daquilo que a gente vivencia no nosso interior. Não é verdade? A gente já conversou sobre isso, não é verdade? Sim. Tudo bem? Aí ele fala assim, no texto, quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Se o carro quebrou, você procura o mecânico, não é assim? Se estiver com um problema jurídico, você consulta um advogado, certo?
Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir socorro em suas dores? Vocês já tinham visto por essa perspectiva? De forma E- prática, sim. E o que vocês acham disso? Ah, toda vez que aperta alguma coisa, para quem que você pede ajuda? Para Deus. Mas aí a gente volta lá no começo, né? Mas a gente pede ajuda e fala aqui, estou aqui, me diz o que eu tenho que fazer para eu poder me ajudar. Ou eu falo assim, me ajuda independente do que eu faça. Como que a gente faz? Tem que se ajudar. Peço intuição. Oi? Ajuda-te que eu te ajudarei. Peço intuição. Olha, quem foi que falou? Foi a Solange? Eu. Ajuda-te que eu te ajudarei. É isso mesmo. E como que a gente se ajuda? Ah, então a gente se ajuda. Oi? Arregaçando as mangas e trabalhando. Pedindo forças e enfrentando o problema. É isso aí. Pedindo forças, enfrentando o problema, arregaçando as mangas. É isso mesmo. Mas como que a gente ajuda Deus para nos ajudar? Orando. Oi? Deus. Amor ao próximo, fazendo. Ó, Fazendo vou as dar uma coisas dica. certas, não reclamando. Tudo aquilo lá que você estava falando. Não É isso aí. reclamando, não desejando mal a ninguém, tocando a vidinha da gente numa boa, se esforçando para não fazer nada errado, assim, né? A gente vai, isso aí, mas a gente vai falar de milagre daqui a pouquinho, né? Vocês se lembram o que Jesus falava quando ele fazia os milagres para ajudar as pessoas? Vai e Vai, não não peques peca mais. mais. Vai e não peques Não mais. peques mais. E o que é um pecado para a gente? Aí depende. Você vê só que eu só faço as perguntas que vocês não sabem responder, não é verdade? Ah, uma maledicência. Maledicência, que mais? Ave Maria, deixa eu ver. Ajuda aí a Solange, coitada, ela vai ficar pensando ali. Raiva, pensamentos tá- negativos, É, raiva. Pensamentos negativos, Eu ia que falar mais? isso, pensamento negativo. Que mais? Egoísmo. Egoísmo. Ó, mas Eu nós não estamos entendo, falando, ó, entendo de pecado, eu não entendo de pecado. eu não entendi. Santa Leda, Santa Leda. Ó, mas a Santa Marília, Leda. ela falou um negócio de pensamentos negativos. É uma coisa que a gente tem com a gente mesmo, não é verdade? Sim. A gente precisa olhar para esses que são os que nos afetam diretamente, né? Ah, mas como assim? Por exemplo, se você está estressado, você tem que entender porque você está estressado, porque isso está te dando aquela dor no estômago que você reclama tanto. Não é verdade? Sim. Se você... Deixa eu pensar outra coisa. Se você fica gripado a todo momento, procura olhar como é que está o seu sentimento. Você está se sentindo frustrado? Contrariado? A imunidade cai. Então, Deus vai te ajudar. Ele vai te dar a força necessária para você se levantar. Mas ele fala, vai, não peques mais. Ou seja, para de pensar negativo. Para de ser egoísta. Pare de ser maledicente. Né? Porque cada um desses negócios gera um tipo de doença na gente. Né? Aceite mais os outros. Opa, isso daí é difícil, né? Mas aceite mais os outros. E aceitar os outros não é você abaixar a cabeça para receber chicotada dos outros. Não é isso. Você tem que aprender a se defender emocionalmente e até fisicamente, se for o caso. Mas você tem que aprender a se defender. Mas se aquela pessoa não faz da forma como você acha que deveria, aceita. Uhum. Oh, meu Aceita Deus. que dói menos. Dói menos na gente, né? Exato. Dói menos na gente. Esse é o ponto principal. Porque nesse encontro aqui, a gente tem que ser egoísta, a gente tem que pensar na gente. Tá bom? Tem que ser egoísta. A gente está desenvolvendo as coisas para a gente curar a nós mesmos, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui é para a gente aplicar com a gente mesmo, sabe? Não adianta sair desse encontro, o Sérgio falou lá que tem que aceitar os outros. Aí você vai aquela pessoa que você tem aquela
aquele desatino, né? Você vai assim, Aquele tá vendo? ranço. Eu participei de uma palestra aqui, eu participei de um encontro onde falou que a gente tem que aceitar os outros. Então, vê se me aceita, tá bom? O outro, né? Ou então você vai lá e fala assim, bom, eu sei que eu tenho que mudar meu jeito de ser, né? Então tem o porteiro que você sempre passa e cumprimenta o porteiro, ele nem te olha na cara, não é verdade? Cada Sim. vez que acontece isso, vem aquele fogo dentro da gente assim, e fala assim, eu vou dar um tiro nesse cara de uma vez. Aí o Sérgio falou que a gente tem que aceitar os outros, né? Aí você propõe uma mudança, já sei, não saio mais pela portaria, eu saio pela garagem. Adianta? Você está resolvendo o problema dessa forma? Não. Você está afastando, você está fugindo dele. Está fugindo, né? Porque não vai ser esse porteiro, vai ser o outro que fica exatamente no ponto de ônibus que você fica esperando para ir para aquele emprego que não te dá dinheiro nenhum, não é isso? Você vê como a gente só pensa nos problemas, a gente não pensa nas soluções? Né? Vocês compreenderam, então, essa questão de procurar Deus para pedir ajuda? Né? Sim. E ele fala aqui que a gente, quando pede um milagre, a gente tem que estar aberto a fazer aquilo que Deus pede para nós. Gente, e olha, eu vou falar para vocês, tá? Não adianta sentar no sofá, fazer uma prece, sentar no sofá e esperar que Deus apareça e falar assim para você, olha, faz assim, assado, cozido e recheado, meu filho. Ele não vai fazer isso. Sabe? Ele já mandou tanta gente aqui para a Terra para explicar qual que é o caminho que a gente tem que seguir, não é verdade? E a gente ainda está patinando, né? Então tem lá todos os profetas, cada um trazendo os ensinamentos de Deus de uma forma mais aprimorada. E qual foi o último que veio aí para trazer alguma coisa para a gente? Chico Xavier, né? Não, foi Jesus, né? O Chico Xavier, ele veio ajudar a gente a compreender aquilo que Jesus nos trouxe. O Espiritismo veio fazer isso, não é verdade? Jesus veio trazer o amor como a única forma de chegar a Deus. Não é isso? Então, toda vez que a gente age, pensa ou fala e nós não temos amor nos nossos atos, a gente se afasta de Deus. Sabe? Quando a gente responde de forma errada, quando a gente pensa negativamente, quando a gente é egoísta de uma forma que prejudica os outros, quando a gente é maledicente, aí é sempre, né? Maledicência, né? Maledicente é sempre. Não tem aquela maledicência boa, não é verdade? Não, foi boazinha, só foi uma brincadeirinha, né? Não é verdade? O que vocês acham disso? É muita transformação, é muita que transformação difícil. possível. Mas olha, eu juro que para vocês que eu não espero que vocês, saindo dessa palestra, vocês saiam com asas e daqui já vão direto para lá. Não espera isso. Mas sabe, perceba que existe caminho para a cura. Existe caminho para a cura. E esse caminho começa no nosso primeiro passo. Somos nós que achamos a cura para nós. Mais paciência com tudo, né? Mais paciência com tudo, é isso aí, né? É. É claro que quando a gente fala procurar Deus, não significa que a gente vai deixar os médicos da terra. Tá? Por quê? Porque, às vezes, nós estamos no caminho errado por tanto tempo que a gente causou dano tão grande no nosso corpo que a gente precisa dos médicos da terra para poder ajudar a gente a resolver o problema. E, às vezes, o dano foi tão grande que a gente não vai conseguir resolver nessa encarnação. E a gente vai ter que aceitar isso. Tá? Então, o médico da terra, ele é necessário. Né? É uma coisa de Deus, não é uma coisa das trevas. Tá bom? Tudo bem? Sim. Legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está preparado para escutar o que Deus tem para nos dizer? Não. Não, Eu né? acho que sim. Agora, se a gente vai gostar ou não, são outros. Olha, Deus, você pode me falar qualquer coisa. Eu estou preparado aqui para escutar o que você tem para dizer, mas não espera que eu vá fazer, tá bom, gente?
Se ele viesse aqui agora e falasse comigo, meu Deus do céu. Bom, primeiro, se ele aparecesse na frente da gente agora, se a gente não desencarnasse de susto, né? A gente poderia até conversar com ele, mas não é capaz de desencarnar de susto, não é verdade? Olha, Sérgio, Quando a gente pede socorro a Deus, nós precisamos estar com os ouvidos abertos para receber as orientações dele. E com disposição para pôr tudo aquilo que ele vai falar para nós em prática. Sabe? Porque senão é a mesma coisa que não tivesse escutado, né? Não é verdade? Sim. Você fala assim, olha, eu preciso ir daqui até lá. Tá bom, aí Deus fala assim, entra no carro e vai. Mas se eu não colocar, não virar a chave do carro, não pôr combustível no tanque, se eu não aprender a dirigir, eu vou morrer na metade do caminho, não é verdade? Não vai, Então, a gente precisa fazer a nossa parte, que é escutar o que Deus tem para dizer. E quando a gente fala escutar o que Deus tem para dizer, parece uma coisa assim tão, sei lá, subjetiva, assim, tão vaporosa, né? A verdade, escutar o que Deus tem para dizer é justamente o que a gente está falando aqui, conversando, batendo papo. Nos nossos estudos dos livros que a gente faz 3 vezes por semana, tem tanta coisa legal que a gente discute. Tá bom, eu não consigo colocar em prática aquilo tudo. Não, coloca uma coisa só, já é bom, já melhora o que a gente tem para fazer, né? Novamente, o caminho existe, nós estamos aprendendo aonde que está esse caminho, mas seguir o caminho depende da gente, a velocidade que a gente anda depende da gente, a gente escolhe. Quando Jesus veio aqui na Terra e passou todos os ensinamentos, ele falou assim, olha, esses aqui são os meus ensinamentos, e vocês têm até 2036 para fazer isso, porque senão, olha, a gente vai evaporar todos esses espíritos que não chegaram lá e já era. Ele não falou isso. Ele deu algum prazo para a gente seguir os ensinamentos dele? Não. Não deu. Ele falou assim, faça. Ah, mas eu não quero fazer agora. Então tá bom, faz depois. Mas aguenta, né? Aguenta o resultado daquilo que você escolheu. Não é verdade? Sim, então a gente precisa ter isso no nosso coração e tirar o peso nas costas de aquilo que eu falei de pecado, né? Quando a gente fala pecado, põe um peso nas nossas costas, né? Pecado é pesado, Tira esse peso né? das costas. A gente comete porque nós somos imperfeitos, né? Nós temos que aceitar isso. O que a gente precisa fazer é procurar acertar mais. É isso. É isso que Deus pede para nós. É isso que Jesus ensinou para nós, né? Sérgio, Deus fala com a gente de tantas formas, né? Ele fala também assim, Escutou. quem quer... ele fala sobre milagre no texto, né? E eu queria saber de vocês, quem gostaria de um milagre na vida de vocês? Quem A não? Rocha já levantou a mão. Eu também quero. Todo mundo quer milagre? Eu não sei o que eu pediria. Se fala assim, por que você quer um milagre agora? O que vocês estão dispostos a fazer por esse milagre? Eu não sei. Tá vendo? Já parou para pensar agora. Já deu aquele friozinho na barriga. Né? Hã? Confesso que se ele aparecesse para mim e falasse que eu gostaria de um milagre, eu ia falar para ele que eu não saberia nem o que eu pedi, porque graças a Deus, no momento eu não estou precisando de nada. É isso que eu falei. É isso que eu também estava pensando aqui, Solange. Cada um fala o milagre que quer. Eu não sei, eu ia passar a minha vez. Porque ou eu quero muita coisa e não sei pôr em ordem, ou realmente eu não estou precisando de nada urgente agora. Eu já sabia. Não sei, não me vem nada na cabeça. Eu tenho uma vida muito boa. Olha, também. mas eu vou falar para vocês uma coisa. Você sabe que eu gosto de elevar todo mundo, né? De vez em quando as pessoas começam a voar muito, eu fico dando paulada para descer um pouquinho, né? Para descer, puxa a cordinha. A gente está aqui nessa terra, não é para passeio. A gente não veio aqui para ficar feliz e tá tudo certinho. Se a gente acha que tem isso, está dessa forma, é que a gente está escondendo alguma coisa da gente mesmo, sabia? Vai me dizer... E que uma hora vai vir à tona. Vai. E vai vir quando a gente fizer aquele exame
no médico, né? Ele vai aparecer lá no raio-x, grandão assim, né? Não é verdade? Às vezes, a doença, gente, não é a doença do corpo físico, não é aquela que vai cair um pedaço do corpo, não é isso. Mas é a doença emocional. Às vezes tem alguma coisa que incomoda a gente, mas incomoda há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que a gente se acostumou. É. Né? Por exemplo, quem às vezes se sente sozinho? Eu. Então, isso é um problema. Isso é uma coisa que a gente queria um milagre para Deus. Deus, me ajuda a não estar sozinho. Dona Marlene, sempre se sente sozinha ou é só de vez em quando? Está desligado fechado o o microfone. Maior parte eu me sinto só. Então, ó, eu vou falar uma coisa aqui, mas não fiquem bravo comigo, tá bom? Quando a gente se sente sozinho, nós estamos sentindo falta do quê? Companhia. De companhia, de Não, gente. companhia. De gente, não é verdade? Eu vou falar para vocês o seguinte. Quando eu morava em Santos, eu dirigia a escola de aprendizagem do Evangelho, a gente fazia caravana. Você sabe o que a gente fazia nas caravanas? A gente visitava asilo. É. Saudade, né, Suzel? Oh, Os idosos nos asilos se sentem muito sós. E eles não podem sair de lá, não é verdade? Então, quando a gente está sozinho, por que a gente não vai juntar nossa solidão com a deles para ficar mais feliz? A gente vai conversar. Era legal porque a gente levava violão, cantava música que a gente nem sabia, né? Porque sabe como é que é, né? O velhinho gosta de música que a gente já não deles. Mas, de repente, sempre tem aquelas antigas, música de carnaval antiga. Era legal, a gente cantava junto, dançava, ficava escutando, contava história, lia livro. Você contava história. Se a solidão é uma das coisas que nos incomodam, não está nas nossas mãos resolver a solidão? Sim. Ah, não, mas espera aí. Sabe o que acontece? Eu fico sozinho aqui, meus filhos não vêm me visitar. É verdade. Será que a gente não poderia visitá-los? Também. No momento, não. Covid não deixa pegar ônibus. Tá vendo? Só me pegou de jeito aqui. Mas a gente pode fazer ligação telefônica, a gente pode estar mais junto dessa Sim, forma. mas a gente sente falta de um abraço, de um afago. Ó, mas, Ana Marlene, você já não tomou as vacinas? Põe 2 máscaras e vai. Dona Marlene, a senhora não está morando em Praia Grande? Sim. Tem uns projetos super legais para a terceira idade lá, né? Conviver, é tão legal. Sim, mas o Conviver abriu agora, dia 10. Até então estava tudo fechado. Ah, é verdade, é verdade. Voltando aos nossos milagres, então esse é um milagre que a gente quer para nós. E a gente pede para Deus, fala assim, por exemplo, da solidão, né? Deus, eu estou me sentindo sozinho. Me ajuda a tirar essa solidão dentro do meu coração. E aí ele vai abrir as portas para nós de alguma forma. A gente tem que ter paciência também, porque também as coisas não acontecem no estalar de dedos, né? A gente tem que construir essas coisas para nós, não é verdade? Então, se a gente não pode, por exemplo, a gente se encontra, né? Nós estamos nos encontrando aqui, a gente faz as nossas vibrações todo dia às 18 horas, tem sempre aquele monte de pessoas, mas 90% das pessoas que vão nas vibrações eu nunca encontrei pessoalmente. E eu sou de um tipo de pessoa que, quando encontra amigos, gosta de abraçar. E sabe aquele abraço onde não é simplesmente um ato de envolver a outra pessoa com os braços? É aquele transferência de energia. Aquele abraço que, quando a gente não quer se soltar nunca, é esse tipo de abraço que eu quero. E a gente não tem. Mas o que acontece? Eu podia fazer 2 coisas, né? Podia ficar revoltado com tudo isso, não é verdade? Mas eu aceito que é um momento que a gente tem que passar e eu tenho que aprender com isso.
Eu tenho que aprender a tirar o melhor dessa situação para que eu aprenda isso tudo. A gente aprendeu, sabe o quê, com esse Covid? O quanto faz falta a convivência com as pessoas. Sabe? Antigamente, a gente não ia visitar as pessoas porque a gente podia visitar, não é verdade? Só foi a gente não poder visitar que a gente ficou com vontade de visitar todo mundo, não é? É verdade. Então, de abraçar e beijar também, né? Abraçar, de beijar, de conversar, jogar papo fora. Não é verdade? A gente sente falta disso. Então, se Deus quiser, essa Covid está terminando. Que a gente possa ter utilizado este aprendizado da Covid para que quando terminar, a gente vá visitar as pessoas que a gente gosta. Que a gente Valorizar mais. Valorizar, sabe? A gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa, quando que vai voltar. Vocês viram, né? Não sei se vocês viram no jornal, a China já tinha liberado tudo há um tempão. Voltou a Covid lá. Voltou, eles tiveram que fechar tudo de novo. Eu li uma nova variante Israel. Uma nova variante Israel. Duas pessoas. Uma nova variante. Então não adianta a gente ficar com medo, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades. Deus nos dá oportunidades sempre. A gente aproveita? É isso que a gente precisa olhar. Quando ela bater na nossa porta, que a gente fala assim, oportunidade, vem cá. Aí você abraça ela e fica junto com a oportunidade. Porque se a gente perder essa oportunidade, a gente sabe quando que vai voltar uma oportunidade como aquela? Não, né? Muito bem. Então, quando a gente pedir um milagre a Deus, e todo mundo quer milagre, porque sempre tem coisas a melhorar na vida, a gente tem que pensar o que a gente está disposto a fazer por esse milagre. Como diz aí no texto, né? Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, rendição às forças divinas. Quais são as forças divinas? Vocês sabem? Força de Deus. Então, mas o que são as forças de Deus? Vocês nunca viram Deus? Deus é musculoso, é forte. Não é dessa força que está falando, né? As forças de Deus, elas estão nas leis dele. A gente conhece as leis de Deus? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. 10 mandamentos é uma parte pequenininha das leis de Deus, né? Quem não sabe quais são as leis de Deus, procura lá no livro dos Espíritos, lá na terceira parte do livro dos Espíritos, tem as leis morais. Dá uma olhada no que está escrito lá. Aí a gente vai entender o que Deus espera da gente, né? E aí a gente, sabendo o que Ele espera da gente, e a gente colocando em prática isso, os milagres acontecem, né? Vem aquela luz do alto, desce sobre nós, e as coisas começam a mudar para a gente. A gente não vê essa luz, tá? Porque só quem tem mediunidade aí que consegue ver essa luz, mas ela desce sobre nós. Desce mesmo. Porque nós somos iluminados por Deus toda vez que nós estamos praticando as suas leis. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguma dúvida com relação àquilo que a gente falou de milagre? Vocês já escolheram, já fizeram a lista de milagres que vocês querem para Deus? Pedir para Deus? Não. Ainda não. Pensa bastante. Mas vai escrevendo o milagre que você quer, escreve do lado o que você está disposto a fazer por isso. E faça. Que aí o milagre vai acontecer, tá bom? Tudo bem? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos confiança em Deus? Eu tenho, cegamente. Temos? Nós confiamos cegamente em Deus? Então, é aquela confiança que você fala do homem que foi subir a montanha, né? Ele congelou e... Acho que nem todos conhecem, porque nem todos participaram quando eu falei. É uma historinha. Tinha um cara que tinha como ideal na vida escalar o Monte Everest. Ele se preparou a vida inteira para poder escalar o Monte Everest. E aí, um dia que ele se julgou preparado, ele juntou as coisas dele e foi para lá. Aí começou a subir. Subir. É difícil, né?
Subir no Monte Everest não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. É uma coisa que demora. Você tem que parar em determinados níveis para acostumar a sua respiração. E ele foi fazendo isso. E aí estava nos últimos momentos que ele podia chegar lá no pico, porque quando chega uma determinada época do ano, começa a ventar e nevar demais e não dá mais para fazer. Aí ele falou assim, é agora ou nunca. Aí um cara falou assim, mas está nevando demais. Não, eu vou agora. Bom, aí ele foi. Aí ele foi, mas era difícil, mas como era difícil subir aquilo? Aí foi escurecendo, escurecendo, ficou de noite. Mas ele falou assim, não, eu vou chegar lá no pico. De repente ele escorregou. Escorregou e começou a rolar, e se segurou na corda, bum, caiu no abismo. E foi caindo. De repente a corda esticou e ele ficou pendurado na corda. Mas ele tinha caído demais, né? Ele ficou pendurado lá. Era um cara que era um ateu, né? Não acreditava em Deus, né? Ele falou assim, o que eu faço agora? O que eu faço? Sabe como é que é, né? Quando você vê que a coisa não tem jeito, o que você faz? Deus. Ela para Deus. Deus. Falou assim, Deus, eu não acredito em você. Mas olha, vou te dar uma chance para você provar que você é bom. Diz o que eu faço, como eu faço para sair daqui? Imagina, o cara pendurado numa corda, no meio do nada, no escuro, sem saber o que aconteceu. Aí veio uma voz lá de cima. Meu filho, solta a corda. O que vocês fariam? Vocês soltariam a corda? Eu confio em Deus. Difícil essa pergunta aí, Sérgio. Difícil essa pergunta. Né? Se colocar na situação do cara, vocês soltariam? Eu acho que só se eu tivesse em estado de choque, eu visse a voz, reflexo, eu largasse, mas se eu parasse para pensar, não soltaria. Eu não soltaria né? a corda. Então, vou terminar a historinha. No dia seguinte, quando amanheceu o dia, o cara estava congelado, pendurado na corda, né? Porque ele não tinha fé em Deus, né? Um ateu não vai confiar em Deus assim de um dia para o outro, de uma hora para outra. E aí as equipes de resgate não entenderam por que o cara estava congelado a meio metro do chão. Nossa! Então, gente... Ô, Sérgio... Quando fala para a gente, ele fala porque a gente possa fazer aquilo que ele está pedindo para a gente. Fala, Foi Pedro que Jesus falou para andar sobre as águas e ele afundou? Foi Pedro. Tá vendo? Até Pedro. Até Pedro. Homem de pouca fé, ele falou. Homem de pouca fé. Não é? Então, a fé é uma coisa difícil de a gente falar. Sabe por quê? Porque a gente não vivencia ela a todo momento. Mas, olha, eu juro que eu não quero deixar vocês tristes, tá bom? Vocês acham que vocês não têm fé? Eu acho que tenho, mas não sei se nesse caso extremo eu soltaria a corda. Mas dá uma olhada. Quando a gente entra num elevador, num prédio, a gente tem fé que o cara que cuida do elevador fez a manutenção adequada. E que ele vai levar a gente de baixo até em cima, e de cima até embaixo, sem a gente... Não é verdade? Bom, eu tenho medo do elevador. Eu não tenho muito essa fé, Sérgio. Detesto elevador. Mas vai. Nós ficamos em São Paulo no outro dia, porque a Valéria estava fazendo o tratamento, num prédio de 19 andares. A gente tinha que sair todo dia. Tendo fé ou não tendo fé, eu entrava no elevador, viu, gente? Porque andar 19 andares eu não ia fazer isso, não. Eu tenho medo de altura, não sei. Então, assim, bom, também não faria o Monte Everest, porque eu tenho medo de altura. Monte Everest, se me pegassem lá, você mandava o pessoal do hospício me pegar, porque se eu for para o Monte Everest, pode ter certeza que eu estou louco, viu, gente? Mas, assim, a questão da fé é uma coisa que a gente precisa desenvolver, precisa praticar isso na gente, tá bom? A gente precisa ter fé. Quando que a gente precisa usar a fé? Não é quando a gente vai cair do Monte Everest, sei lá, racionalmente eu soltaria a corda, porque eu saberia que ia morrer se eu não soltasse. Eu soltava, já que não ia conseguir subir mesmo.
Mas é razão, não é fé, tá? Mas a gente precisa usar a nossa fé. Em que momento que a gente precisa usar a nossa fé? Quando as coisas estão muito difíceis na nossa vida e a gente pede ajuda a Deus. E aí a gente põe em prática aquilo que a gente acha que precisa colocar para poder receber essa ajuda de Deus. A gente precisa ter a fé que vai receber. Porque se não tiver... Outra coisa que Jesus falava quando fazia milagre. A tua fé te curou. Você se lembra daquela mulher, a hemorrágica, né, que fala? Que tocou uma... ser curada, e ela somente falou assim, só de eu tocar nas vestes de Jesus eu vou me curar. E aí, no meio daquela multidão, a mulher foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Aí Jesus parou e falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim, deve ter pensado, né? Nossa, Jesus está maluco, né? Nós estamos numa multidão gigantesca aqui, empurra, empurra, como que alguém tocou? Todo mundo está tocando nele. Aí Jesus falou assim, não, alguém me tocou e um pedaço de mim foi extraído. É a fé. Se eu não tiver fé que a assistência espiritual vai me ajudar a sair do buraco que eu estou, pode dar passe à vontade. Os médiuns podem ficar lá a noite inteira pensando em mim. Se eu não tiver a fé de que aquilo vai me ajudar, eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei. Sim. Se eu não tiver fé que a medicação que o médico está me dando vai me ajudar, vai me dar efeito colateral, vai me dar um monte de coisa, porque eu não tenho fé de que aquilo vai me ajudar. Aliás, você nem tomaria o remédio, né? Nem começaria Tem gente que toma porque fala assim, eu vou tomar porque diz que isso vai me ajudar, mas vamos ver, né? Também. É verdade. Então, a gente precisa ter fé, sabe? Fé de que aquele mal é passageiro. Mas como é passageiro? Eu nasci com esse defeito físico. Não vai curar. Vai, gente. Se não for nessa encarnação, nem outra. Se lembra que eu falei para vocês? Esqueçam que vocês estão encarnados. Nós estamos pensando em doenças que podem atravessar encarnações. Então, que eu me cure nesta encarnação para que na próxima ela seja mais leve para mim. Entendeu? Sim. Então, o que a gente precisa é buscar essa mudança dentro de nós. Buscar compreender por que o meu sentimento está daquela forma e o que eu preciso para fazer para sair daquele sentimento. Ah, o sentimento com outra pessoa, aquela pessoa é má para mim. Mas tem duas coisas para fazer. Ou aceitar, ou sair de perto da pessoa. Não é verdade? Ou então ficar doente. Tem três, né? Ou então ficar doente. Reza para ela. Começa a rezar para ela, né? Isso, muito bom. Olha, nós arranjamos uma solução para o problema. Ore pela pessoa. Vibre pela pessoa. Positivo, né? Não é vibrar para a pessoa tropeçar e cair no chão. Não, vibre positivo. Ah, mas não sei o que fazer. Faz o seguinte, eu vou falar para você uma vez uma mensagem que eu recebi, né? Falou assim para mim, eu vinha com dificuldade de relacionamento com uma pessoa muito grande, né? E aí eu recebi uma mensagem dizendo assim, vibre positivo. Se você não sabe o que fazer, mentaliza a pessoa sendo banhada com verde e rosa. Não é que deu certo, gente? Aquela animosidade que existia, ela diminuiu. Não digo que a gente seja perfeitos amigos, sabe, amigos, aquele para sempre. Não. Mas não existe mais a animosidade. E é nisso que a gente precisa trabalhar. Uma boa sabe? Convivência agora. Uma boa... Não diria boa, mas é muito melhor. Mas é uma convivência, já que você não tinha nem antes, é uma boa convivência. Oi, Silviane. Uma convivência social, a nível social. A gente sabe, a gente se respeita, a gente conversa, tudo bem, não morre. Sabe, Jesus mesmo disse no Evangelho a respeito dos inimigos, né? Que a gente deve amar os inimigos. Ele não foi isso que ele falou? Jesus não falou para a gente amar os inimigos? Uhum. Mas isso não significa que você vai
desenvolver para o seu inimigo o mesmo carinho e o acolhimento para uma pessoa que você ama. Mais próxima. O que você não pode é... Não precisa convidar para vir na sua casa, né? Não Mas vive precisa. positivo, que a pessoa se dê bem na vida, né? Sabe, essa questão das inimizades, elas são coisas que muitas vezes elas transcendem as encarnações, né? Então, tem inimizade de outras vidas. de outras vidas. Tem um monte de livros, vários romances que falam sobre isso, né? Então, numa vida, um espírito fez mal para o outro. Aí, na outra vida, o outro fez o mal para o um. Na outra vida, um fez o mal para o outro de novo. Assim vai, né? Verdade. Sabe quando termina? Quando a gente quebrar isso. Quando a gente quebrar essa ligação, né? Sérgio, eu tinha, quando eu conheci minha cunhada, ela mora em Portugal, né? E ela é portuguesa, então. E era uma pessoa muito difícil, assim, até para a família. E ela, assim, gratuitamente, até porque eu era brasileira, enfim, uma série de... Ela me tratava, assim, uma coisa... Mas foi uma antipatia, assim... Mas como eu não era a única, eu achei que o problema não era comigo, né? Era muito difícil lidar, assim, ao lado, eu não conseguia ficar ao lado. Era uma energia muito, muito pesada, né? E eu falava, nossa, e toda vez que eu tinha que ir para lá, e que eu tinha que cruzar, aí eu comecei a ter o hábito de rezar, de fazer também vibração para ela e tal. E aí, assim, não viramos amigas, né? Não tenho a coisa. Mas eu reparei, depois que eu comecei a fazer isso, a vez seguinte que eu encontrei com ela, que assim, nada do que ela falava me atingia e eu passei a encarar como uma pessoa, tipo assim, não é pena, mas assim, aquilo não, sabe, neutralizou. E às vezes ela falando, tá, assim, eu não, sabe? É isso, neutralizou. Não mexia mais com você, né, Glaucia? Não mexia mais, não te incomodava mais. E acho que ela, não sei, né, talvez também estancou, sabe aquela coisa? Lógico, não é uma pessoa que eu admire, que eu acho que fofa, que bacana, que eu ouço mais. Eu passei a ter um convívio, assim, nunca me estressei, assim, mas era uma coisa muito... Morno. Então, mas aí a gente volta para isso, né? Parou de procurar falhas, parou de ser a criança zangada e ferida, parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Essa pessoa, ela está nessa fase, não é verdade? É isso mesmo. Seguinte, como é que a gente lida com isso, né? Quando uma pessoa está nessa fase, a gente diz que ela está na escuridão, não é verdade? E como que a gente lida com a escuridão? Imagina, você está num quarto escuro, o que você faz para combater a escuridão? Acende a uma luz. Então, foi o que você fez, você acendeu uma luz. Ó, a luz se combate com a escuridão. Desculpa, a escuridão você combate com a luz, não é verdade? A gente acabou de ver. Mas você não disse que você combate a luz com a escuridão. Por quê? Se você estiver num quarto iluminado, o que você faz para ter escuridão? Apaga a luz. Tá vendo? Então, a luz é sempre a solução para as coisas. Não é fato? E aí a gente que escolhe se a gente quer acender o botão ou desligar o botão. A gente que escolhe. É nosso. O botão está dentro do nosso coração. Você quer ter luz? Você quer levar luz onde você está? Acenda o botão da luz. E o botão da luz é aquilo que Jesus ensinou para nós. Não é verdade? Alô, alô? Vocês me escutaram? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ó, esse povo que está voltando agora, eles estão aqui, eles estavam lá numa sala, trabalhando para ajudar vocês. Por que vocês ficam mudos quando eles voltam? Vocês ficam com vergonha? Acho que a gente sente. Ó, eu posso te dizer o seguinte. Estão no mesmo patamar que a gente, viu? Estão batendo cabeça na vida também. Todos nós estamos.
Então, quando voltar, deixam eles felizes. Continuem falando o que vocês estavam falando, porque dentro daquilo que a gente compreende, dentro da assistência espiritual, esse pôr para fora aquilo que está dentro do nosso coração é o que abre o nosso coração para receber as energias que eles estão doando quando estão na câmara de passe. Então, continuem falando, porque eles vão dizer, puxa vida, a gente doou energia, Deu certo. tudo, porque eles não param de falar. Fala, Leda. Não, falando, eles vão pensar, deu certo, estão recebendo tudo que a gente falou. Que felicidade, está todo mundo falando pelos cotovelos. Mas, então é isso, gente. Eu queria saber de vocês, qual é a conclusão que a gente tira do texto de hoje, tudo aquilo que a gente conversou? Que conclusão que a gente tira? Eu vou falar para vocês. Tem várias conclusões que cada um vai tirar baseado naquilo que compreendeu do texto e toda a troca que a gente fez, né? Mas o que eu compreendi desse texto é o seguinte, que nós adoecemos quando nos afastamos de Deus e nos curamos quando a gente retorna a Ele. Sim. Isso é fácil de entender, porque Deus é a fonte da vida, não é? Uhum. Longe dele, a vida deixa de ser alimentada. Que a gente possa estar com Deus ao nosso lado, sabe? Lembra de tudo isso, sabe? O que a gente fala aqui, né, é legal, tal. Às vezes, como vocês falaram no início, né? É muita coisa, a gente está pensando. Assiste de novo, assiste aos outros encontros, sabe? Porque vocês vão ver. Hoje vocês já passaram por vários encontros e têm um conhecimento a respeito do que a gente está buscando de passar para vocês aqui. Se vocês voltarem lá no primeiro encontro, foi falado coisas e vocês vão ver que tem coisas que foi falado e que vocês não conseguiram nem captar e hoje já estão em condições de captar. Então, dá uma retornadinha lá, tal. Para de assistir TikTok, né? Porque negócio lá, volta a assistir, traz aquele negócio, sabe? E não tem problema nenhum. Um dia, num acolhimento de amor, eu falei assim, olha, assisti o acolhimento de amor de tal data, que falava sobre tal assunto, eu não entendi o que vocês falaram sobre isso. Você pode explicar? A pessoa, se souber explicar, vai explicar na hora. Se não souber, você vai estudar, vai tentar buscar informação e explica num outro momento. Mas é importante a gente ter essa troca, ter essa realimentação, porque só assim a gente consegue crescer com tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. Sabe? A vida, ela tem desafios. Ela não tem problemas. Tá bom? O problema é um desafio, mas se a gente ficar falando em problema, ele vai crescer demais. A vida tem desafios. E a solução dos desafios é a lição que a gente precisa aprender para não precisar mais deles. Vocês já perceberam? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Cada hora vem um novo, né? Cada hora vem um novo para ver como é que a gente reage a esse tipo de dificuldade. É isso aí. E a gente está aí. Quando a gente estava na escola, né? E tinha aquelas contas maravilhosas de matemática que a gente não sabia fazer direito, né? O que o professor fazia? Passava a lição de casa, né? Tabuada. Vocês se lembram da tabuada? Escrever a tabuada do 2. Aí você ficava escrevendo, xingando o professor, né? Hoje a gente xinga o professor também, não é verdade? Cada desafio que aparece na nossa vida, a gente xinga o professor. Escrevia. Só que depois de um monte de vezes que a gente escreveu, a gente conseguiu decorar aquele negócio, que era o objetivo, né? Decorar aquele negócio. Não é verdade? Hoje em dia, a gente fica escrevendo 10 mil vezes a tabuada do 2 para aprender a fazer a conta do 2. Por quê? Porque a gente aprendeu. Não é isso? Então, enfrentem os seus desafios com a cabeça erguida, com a fé em Deus, de que tudo vai ser feito, com os ouvidos abertos para receber as instruções de Jesus e com a vontade de colocar aquilo tudo em prática. Tá bom? Tá bom. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fala, Solange. Confiar, né? Eu agradeci pelos seus esclarecimentos. Ô, Sérgio,
Sérgio, você comentou com relação às forças acho que é força, não lembro agora, acho que é força divina. Tem a ver com o amor, a caridade. Acho que é dos milagres, eu acho. Você falou das leis de Deus. Isso, No capítulo isso. 3. Sônia, você pode... Foi a Sônia que falou? Marília. Fui Ô, eu. Marília, Marília. Eu falei outra coisa, depois eu falo. Você pode repetir, Marília, sua pergunta? Então, sobre as leis de Deus. Isso, as leis de Deus. Tem a ver com o amor, a caridade, a benevolência. Tem a ver? Ali tem tudo isso, mas tem a lei do progresso. Tem uma série de leis, a lei da causa e efeito, a lei do trabalho, mas tudo isso voltado não à parte material, mas à parte espiritual, tá bom? A lei do trabalho não é a CLT, pode ter certeza. É bem mais difícil, né? Tá bom. Legal. Mas tem a ver com isso. Dá uma olhadinha o capítulo, lá o livro dos Espíritos, que fala das leis morais, você vai entender direitinho, tá bom? Aí, se tiver alguma dúvida, a gente fala comigo que a gente pode esclarecer, se eu souber também, né? Tá bom? Tá bom, Sérgio. Tá certo. Sônia, você queria perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar que a lição de hoje fala sobre confiar, né? Confiar em Deus, confiar em Jesus, mesmo quando a gente acha que não, né? Ou que vai dar errado, ou que não é o melhor, e é confiar, né? Às vezes a gente se acha num beco sem saída, não é verdade? A gente Sim, acha que está num beco sem saída. Você sabe que a melhor forma de você sair do beco sem saída é você voltar por onde veio? Sim. Só que nem sempre a gente está com vontade de fazer isso, né? Não. Dói demais, né? Dói. Como? Eu já cheguei até aqui, eu vou voltar? Mas às vezes a gente precisa ter a humildade de saber que a gente pegou um caminho errado. Sim. Redirecionar. Às vezes... É aquilo que falam, né? Você, por algum motivo, por alguma situação, se você precisar dar um passo para trás, você tá se preparando para dar 2 para frente. Isso, é isso aí. Às vezes, você voltar por um caminho que você entrou vai te economizar muitos dissabores lá na frente, né? Sim. Verdade? E a gente precisa confiar em Deus, que quando a gente achar como solução, a única solução, voltar no caminho, que a gente faça isso. Não com pesar, mas com a certeza de que a gente vai escolher um caminho melhor para a gente. Tá bom? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Perfeito. Então, tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer as vibrações de encerramento. Alguém gostaria de fazer uma prece no encerramento? Eu gostei da ideia da Valéria no outro dia. Alguém gostaria de fazer uma prece de encerramento? Se não quiser, não tem problema. Vamos lá. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco neste encontro, que nos trouxe tantos ensinamentos, tantas experiências diversas, que me mostrou que não só sou eu que tenho os desafios na vida, mas que todos juntos podemos caminhar para vencer nossos desafios particulares. E aproveitando este momento, nós vamos doando tudo aquilo que temos de bom em nosso coração. Todo o amor, todos os pensamentos positivos, em forma de vibrações amorosas. E estas vibrações saem de nós e envolvem todo o planeta Terra. E nós vamos, neste momento, desejando que a paz possa estar no coração de todos os homens. Nós vamos envolvendo especialmente aqueles irmãos que sofrem na Ucrânia, na guerra sem sentido que acontece lá.
envolvendo os dirigentes dos países, especialmente o dirigente da Rússia, para que compreenda que somente o amor pode levar a grandes conquistas. Que o nosso amor possa conquistar o coração do presidente da Rússia. Que ele possa receber um nosso abraço carinhoso e compreender quanto bem faz o amor e o carinho. Nós vamos envolvendo também todos aqueles que estão no Afeganistão, que sofrem o horror da guerra civil. Que esses irmãos também possam ser abraçados e compreender que Deus só quer o amor entre seus irmãos. Nós vamos envolvendo com muito amor o nosso Brasil, todos os brasileiros. E o nosso amor se espalha envolvendo o coração de cada um dos brasileiros, para que neste coração se desenvolva o amor, a fraternidade, o respeito, a união, para que este país possa se transformar definitivamente no coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós vamos agora mentalizando o nosso lar, envolvendo ele de muita luz. Vamos mentalizando cada cantinho do nosso lar, iluminado com esta luz que parte de nossos corações. Nenhum canto deixa de ser iluminado. Embaixo dos móveis, atrás das cortinas, tudo está iluminado. E aí nós vamos mentalizando aquelas pessoas que convivem conosco, envolvendo-as com muito amor, com muito carinho, para que a harmonia possa fazer com que os nossos corações estejam cada vez mais unidos. E nós vamos sentindo uma paz imensa em nosso coração. E quando abrimos os olhos, percebemos que esta paz vem de Jesus, que está à nossa frente, sorridente neste momento. Ele nos abraça carinhosamente, nos coloca em seu colo. Tão perto do seu peito estamos, que podemos ouvir seu coração batendo, transmitindo todo o amor de Jesus para nós. E nós vamos agradecendo a Jesus por todo esse afeto que Ele demonstra por nós. Agradecendo a Deus pela presente encarnação, por todos os desafios que temos nesta vida, pois são oportunidades de aprendizado. Agradecemos a Maria, que nos envolve com seu amor neste momento. A toda a espiritualidade maior, que esteve no trabalho de assistência espiritual e nos ajudando a compreender os conceitos que conversamos nesta noite. Que possamos estar todos reunidos na próxima semana, às 20h30, para mais um acolhimento de amor. E que possamos colocar em prática na nossa semana aquilo que aprendemos hoje e em todos os outros dias. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Sim. Sim. Sim, estamos bem, graças a Deus. Então tá bom, gente. Um beijão para vocês, uma boa noite. Uma boa noite. Aqueles que quiserem tchau. participar com a gente das vibrações que a gente faz diariamente às 18h. Quem não puder participar às 18h, pode participar no fim de semana, que aí tem mais tempo para participar, né? Tá bom? Amanhã para todos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Beijo. Tchau, Boa gente. noite, Boa para todos.